De volta com mais um Casa Científica, o podcast oficial da Santa Casa de Feira de Santana. Hoje será um podcast extremamente especial, temos um tema relevante, interessante. Doutor Edival, hoje promete. Pois é, Rodrigo, um prazer estar aqui novamente, um tema extremamente importante. Aguardem. Não sai daí que voltamos já. Estamos de volta com Casa Científica, o convidado já está ali. Olá, doutor Edival. Olá, Rodrigo. Pois é, estamos em mais um episódio do Casa Científica. Hoje estamos com a doutora Poliana Requião, Rodrigo. Poliana Requião, que é cardiologista, cardiointensivista, professora universitária, uma série de atividades, o currículo dela é extenso, mas hoje, para o nosso tema, eu quero apenas dizê-la como coordenadora do nosso recém-montado ambulatório de cardio-oncologia da Santa Casa de Feira de Santana. Poliana, é um prazer muito grande tê-la conosco hoje. Boa noite, Edival, boa noite, Rodrigo, boa noite a todos. Né? É um prazer estar aqui representando a Santa Casa, né? Num tema tão importante que precisamos divulgar, tanto para o público leigo, como também para a equipe médica, né? Ainda não muito conhecedora dessa especialidade tão recente. Então, Poliana, vamos começar do básico. O que seria cardio-oncologia? É uma relação da cardio com a onco, é uma subespecialidade? Explica melhor para a gente o que seria a cardio-oncologia e quem que se beneficiaria, por exemplo, de ser consultada com você no ambulatório de cardio-oncologia. Então, a cardio-oncologia é uma subespecialidade, né, dentro da cardiologia, que se destina a prevenir, diagnosticar e tratar, né, de forma mais precoce aqueles pacientes que são submetidos a tratamento oncológico e que, porventura, fazem ou têm risco de fazer algum tipo de patologia cardiovascular, né, relacionada ao tratamento oncológico. Tá? Também aqueles pacientes que já são portadores de alguma cardiopatia e que possam ser agravadas, então, essas cardiopatias com o tratamento oncológico. Então, é esse centro, né, de tratamento que se destina à cardio-oncologia. A gente tem uma unidade de referência estadual em oncologia e uma quantidade imensa de pacientes, né, que de dia, de tarde, o tempo inteiro fazem quimioterapia, radioterapia e acompanhamento conosco lá na Santa Casa. E você está dizendo que eventualmente esse tratamento pode fazer algum efeito colateral sobre o coração. Você poderia explicar um pouquinho mais sobre isso aí? Como é que seria isso? Quando é que isso ocorre? Que tipo de tratamento? Explica um pouquinho mais para quem está nos ouvindo, Poliana. Então, os efeitos, né, relacionados ao tratamento oncológico no coração, eles podem ocorrer tanto decorrentes do tratamento em si, ou seja, da medicação quimioterápica, né? Alguns quimioterápicos estão mais associados a uma lesão, né, do sistema cardiovascular, como também a própria radioterapia, como outros tratamentos, como imunobiológicos, todos eles podem ter uma associação com patologias cardiovasculares. Então, assim, os quimioterápicos, por exemplo, são drogas que são utilizadas com o objetivo de atingir as células cancerígenas. Mas, além de atingir as células cancerígenas, pode ocorrer também o acometimento de células do coração, né? Então, células do músculo cardíaco podem ser acometidas e isso pode levar a uma disfunção cardíaca, pode levar a uma arritmia cardíaca, pode acometer a membrana que envolve o coração, que é o pericárdio, levando a edema, a inflamação. Então, uma série de complicações que podem advir, a formação de trombos, né? Isso pode ser estimulado pelo tratamento quimioterápico e essas intercorrências, então, podem levar ao surgimento de novas doenças cardiovasculares ou agravamento de uma doença subjacente que o paciente já possuísse antes da quimioterapia. Agora, eu tenho curiosidade se essa lesão cardíaca depende mais do quimioterápico, por exemplo, ou depende do status prévio do paciente? Ou seja, um paciente com insuficiência cardíaca já congestiva, ele tem mais chance de desenvolver essa cardiotoxicidade,
ou independe do status prévio do paciente, depende mais da droga que está sendo utilizada, ela sendo mais ou menos cardiotóxica? Perfeito, Rodrigo. É uma associação, né? Existe uma associação, um efeito multifatorial. Existem até scores de risco que podem ser feitos, podem ser elaborados para determinados pacientes, né? Com a intenção de identificar qual é o paciente que tem maior risco ou não. E nesses scores se utiliza justamente, né, a idade do paciente, patologias prévias, acometimento prévio do coração, a droga que está sendo utilizada, o tipo de câncer, né, o tempo de exposição, né, até mesmo o estilo de vida do paciente. Né? O seu estilo de vida também tem uma associação com maior risco ou menor risco para um envolvimento do coração relacionado ao tratamento oncológico. Pois então agora você nos diz que o tratamento oncológico eventualmente pode afetar o sistema do coração, o sistema circulatório do indivíduo, né? Então me parece que nesse momento aí a cardiologia acaba se aproximando também da oncologia, né? Nesse momento, nesse cuidado. Me diga um pouquinho, Poli, como é que vocês trabalham, como vocês idealmente gostariam de trabalhar com um oncologista, em conjunto com o oncologista, para beneficiar o paciente. Como é que seria essa relação com o oncologista? Como tem sido? Como deveria ser? Fale um pouquinho sobre essa experiência, até por outros médicos que nos ouvem, né? Isso. Essa é uma especialidade nova, realmente, que surgiu justamente com o aumento da prevalência de doenças oncológicas, né? O aumento até da sobrevida dos pacientes que possuem patologias oncológicas, hoje vive-se mais, e com isso o aumento das doenças cardiovasculares. Lembrando que as doenças cardiovasculares e as doenças oncológicas são as principais causas de morte no mundo todo, né? Então, quase 30 milhões de pessoas morrem de uma ou de outra patologia, né, todos os anos no mundo todo. Então, a interação entre o cardiologista e o oncologista hoje em dia se faz muito necessário, né? O ideal é que todo oncologista, ao prescrever um tratamento, né, oncológico, primeiro estabeleça na anamnese, na sua avaliação inicial com o paciente, identifique o paciente que tem maior risco, existem scores bem definidos para isso, e a depender do risco do paciente, esse paciente pode vir a precisar de uma avaliação cardiológica antes do início do tratamento. Tá? Então, habitualmente se divide em risco baixo, risco moderado, risco alto. O risco baixo pode ser acompanhado normalmente pelo oncologista clínico e ser monitorado algum tipo de toxicidade que possa ocorrer, cardiológica, e aí, a partir daí ser encaminhado para o cardiologista. Já os pacientes de moderado a alto risco deveriam ser submetidos antes a uma avaliação cardiológica, né? Existem tratamentos preventivos para aqueles pacientes de alto risco que vão receber medicações que são de alto risco para o surgimento de cardiotoxicidade, que é o que se chama, né, a toxicidade cardíaca pelas drogas quimioterápicas. Então, o ideal é que, numa estratégia preventiva, esses pacientes de maior risco sejam encaminhados para o especialista, para o cardio-oncologista, e se possa fazer, então, uma interação, né, entre a oncologia clínica e a cardiologia clínica. Também, aquele paciente que já apresenta algum sinal de cardiotoxicidade, essa interação entre o cardiologista e o oncologista se faz muito importante, para que se defina a interrupção do tratamento, a mudança para uma droga menos cardiotóxica, o reinício do tratamento depois de uma melhora da doença cardiovascular. Então, tudo isso deve ser muito bem combinado, né, e programado com as duas especialidades. Então, me lembra muito o episódio que tivemos com o Dr. Alexandre aqui, falando de morte súbita, e ele falava da avaliação pré-participação, isso no caso de atividade física. Aí você fala algo semelhante com relação ao paciente que vai se submeter, seria uma avaliação pré-quimioterapia. Então, idealmente, pacientes de um risco médio elevado deveriam
ser submetidos a uma avaliação cardiológica. Bem interessante isso. Agora, eu fico pensando, um paciente que vem a desenvolver, Poliana, um acometimento cardíaco mais importante, isso poderia chegar a inviabilizar a continuidade da quimioterapia, faria com que, eventualmente, o oncologista pensasse em dar uma pausa ou até modificar o esquema quimioterápico por conta do acometimento cardíaco? Sem dúvida, isso é previsto e recomendado, né, que a depender da gravidade da toxicidade cardíaca, a depender do prognóstico, né, do paciente oncológico, a depender da gravidade da patologia oncológica, há de se pesar o risco-benefício em continuar ou interromper o tratamento. Em algumas situações é indicado, sim, a suspensão do tratamento, a introdução de algumas medicações que possam proteger o coração e fazer uma recuperação parcial ou completa, e aí se reavaliar o reinício, né? Em outras situações é possível se substituir por drogas menos tóxicas, né, em um comum acordo com a equipe da oncologia clínica, né? E em outras situações, infelizmente, é necessário realmente suspender esse tipo de tratamento. No campo assim da prevenção, Poli, então a gente sabe que pode existir isso, o oncologista sabe, a gente sabe que isso eventualmente ocorre. Você acha que seria necessário fazer exames tipo eletro, eco, sistematicamente nesses pacientes? Isso deveria ser para algum subgrupo de pacientes? Fala um pouquinho sobre quais os cuidados cardiológicos que o oncologista deveria ter. Veja só que a gente chega num ponto delicado, mas é isso que a gente quer, é que o paciente passe pelo seu tratamento e saia bem, não é? Da parte oncológica, sem nenhum efeito colateral grave. Qual é a sua opinião, como uma cardio-oncologista, sobre o acompanhamento, o diagnóstico precoce dessa cardiotoxicidade? Como deveria ser feito e para quem? Então, as sociedades internacionais, inclusive Sim. a Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem isso bem definido, né? Inclusive a Sociedade Brasileira de Cardiologia foi uma das primeiras sociedades que elaboraram uma diretriz de cardio-oncologia desde 2011, né? A diretriz europeia só surgiu agora em 2022, né? Mas elas definem muito bem aquele tipo de paciente que deveria ser submetido a exames específicos. É lógico que a anamnese inicial, né, do oncologista clínico, tentando buscar aqueles pacientes de maior risco, isso é necessário para todos. O eletrocardiograma é um exame básico que faz parte da avaliação, né, de todo paciente que vai ser submetido a um tratamento mais intensivo e prolongado. E exames mais específicos, como ecocardiograma, né, biomarcadores, são indicados em pacientes que pontuam como maior risco. Tá? Então, isso deve estar, inclusive, na cabeça do oncologista ao longo de todo o tratamento, levando-se em conta que algumas medicações, por exemplo, têm um efeito cumulativo. E o efeito da cardiotoxicidade pode se dar após anos de tratamento ou após mesmo ter se interrompido o tratamento. Então, daí a importância do acompanhamento continuado, né, e do pensamento da possibilidade de cardiotoxicidade em qualquer um dos momentos do tratamento, né? Então, o acompanhamento clínico do oncologista é muito importante e essa definição de exames mais específicos está muito bem definido de acordo com os riscos, né, de cada paciente. Agora eu fico pensando que, eventualmente, você vai tratar um determinado paciente com uma determinada droga quimioterápica e que, sabidamente, é cardiotóxica. Existe algo que possa ser feito pelo oncologista ou alguma medida preventiva a ser realizada pelo próprio paciente que mitigue esse risco, ou seja, algo que possa ser realizado para que uma eventual cardiotoxicidade seja menos prejudicial ao coração dele, enfim, ao pericárdio, à fibra muscular? Existe alguma coisa que possa ser feita nesse contexto? Olha, Rodrigo, o passo principal e que vai ao lado assim, de todas as recomendações normalmente para a prevenção de doença cardiovascular é mudança no estilo de vida, né? Então, todas as diretrizes colocam isso como hábitos de vida saudável, como dieta, atividade física, controle dos fatores de risco, como obesidade, hipertensão arterial e diabetes. Esse é o primeiro passo para evitar a cardiotoxicidade de qualquer tipo de tratamento oncológico, né? O segundo passo é a monitorização, né? O acompanhamento clínico, né, regular
e a identificação, então, de qualquer sinal precoce, né, de cardiotoxicidade, seja uma palpitação que sugira uma arritmia, uma falta de ar, né, um edema, algum tipo de alteração clínica que faça sugerir algum tipo de cardiotoxicidade ao longo do tratamento. E lembrando que esse acompanhamento ele deve ser contínuo e que deve ser prolongado, né? Mesmo o paciente tendo se submetido a um tratamento quimioterápico, tendo sido considerado até mesmo curado após 5 anos, enfim, do tratamento, ainda assim ele ainda está sob risco de algum tipo de cardiotoxicidade, né? De surgir posteriormente. Então, esse pensamento, né, da possibilidade de um efeito ainda tardio dessas medicações, desse tratamento, é importante que esteja, né, na visão do próprio oncologista, do próprio paciente também, né, saber que ele ainda não está livre de alguma intercorrência relacionada ao tratamento oncológico. Além dos efeitos adversos associados aos quimioterápicos, Polly, como é que funciona os riscos associados à radioterapia? Nós temos também um centro de radioterapia muito forte na Santa Casa, muitos pacientes submetidos à radioterapia, de mama e de tantos outros, de mediastino e tantos outros locais. Fale um pouquinho sobre esse aspecto. Também traz risco para o coração, é diferente do quimioterápico. Paciente sobre só radioterapia também tem que ter um cuidado especial? Sem dúvida. Cada tipo de tratamento tem a possibilidade de um tipo de cardiotoxicidade, né, diferente. Né? Então, os quimioterápicos, principalmente a classe das antraciclinas, que são utilizados principalmente no tratamento do câncer de mama, eles atingem principalmente o músculo cardíaco, levando a sintomas associados à insuficiência cardíaca, falta de ar, edema, inchaço. Essa é a principal toxicidade, tá? A radioterapia ela tem um efeito muito importante na região do pericárdio, que é a membrana que envolve o coração, levando à possibilidade de uma pericardite, de uma inflamação, né, no pericárdio, derrames pericárdicos, né, com outros tipos de sintomas. Além disso, as válvulas cardíacas também podem ser acometidas pela radioterapia. Tá? Então, é a principal diferença. Né? Além disso, nós temos, além da radioterapia e da quimioterapia, nós temos também as drogas mais atuais, os chamados imunobiológicos, né? Que estão muito associadas a miocardites, né? Que são inflamação aí do músculo cardíaco, podem levar a arritmias e também insuficiência cardíaca. Então, cada tipo de tratamento tem um envolvimento mais provável. Queria chamar a atenção para algo que você falou de mudança de estilo de vida. No podcast anterior, nós estávamos falando de vício digital. Aí o psiquiatra que estava aqui falou, não, mudança de estilo de vida, atividade física, enfim. Aí você me fala que cardio-oncologia, toxicidade da musculatura cardíaca, do pericárdio, enfim, mudança do estilo de vida, mesmo após o paciente estar curado, né? Então, pelo que eu entendi, a ideia da atividade física seria ter um coração mais saudável, que em tese resistiria às intempéries da radioterapia ou da quimioterapia, porque ele estaria funcionando como uma bomba mais forte, mais eficiente, vamos colocar assim. Eu acho que eficiente seria um termo mais adequado. Seria isso mesmo, Polly? Atividade física é no contexto de deixar um coração mais saudável e quando vier aquela pancada, vamos falar no popular, seja da rádio, seja da quimio, ele está mais estruturado para que ele possa suportar aquela demanda estressora? Sem dúvida, os benefícios da atividade física realmente se dá em várias vertentes aí, né, da medicina. E uma delas é realmente em relação à saúde cardiovascular e relacionada também à cardio-oncologia, né? O motivo exato, né, de uma melhora da evolução desses pacientes com a atividade física não se tem ainda muito claro. Existe uma associação clara com uma diminuição de toxicidade, de alterações ecocardiográficas, de arritmias e de tolerância ao exercício, né, com o paciente que tem uma atividade física regular e uma capacidade respiratória melhor. Mas não existe uma explicação muito clara para isso. Mas seria um exercício anaeróbico, seria um exercício de força, aeróbico ou um pouco de cada um?
Ambos, né? Tanto a atividade aeróbica como o exercício resistivo também são preconizados, né? Na prevenção e também na melhora, né? No tratamento, no acompanhamento do paciente que faz cardiotoxicidade. Aparentemente, a atividade física e a melhora da capacidade respiratória tem um efeito também em redução de inflamação, processo inflamatório. E isso tem a ver também com a forma como ocorre a lesão miocárdica, né, ou de válvula ou de pericárdio, pela toxicidade, pelo tratamento oncológico. Então, talvez essa seja uma das explicações para isso. Essa toxicidade, Poli, que a gente tem falado aqui, seja por quimioterápico, seja pela radioterapia ou pelos imunobiológicos, qual é a frequência com que isso ocorre? E uma vez que isso eventualmente aconteça em um dos nossos pacientes, é possível reverter isso? Como é que é o tratamento e como é que é o resultado desse tratamento? Fale um pouquinho para as pessoas que eventualmente são oncológicos e nossos pacientes sempre nos acompanham nas redes sociais. Fale um pouquinho sobre isso. Então, a frequência da cardiotoxicidade é muito alta, né? Estatísticas colocam que cerca de 20% de todos os pacientes submetidos a algum tipo de tratamento oncológico fazem algum grau de cardiotoxicidade, tá? Então, a frequência é realmente alta. Como a gente falou, trabalhamos com a definição de risco, né? Aquele paciente que tem maior risco tem indicação de medidas preventivas desde o início. Para todos os pacientes, mudança no estilo de vida, né? O conhecido MEV, que a gente fala tanto dentro da cardiologia. Então, mudança de hábitos de vida para todos. Para aqueles pacientes de moderado a alto risco, existem alguns tratamentos que podem ser iniciados, né? Quando existe um risco maior para o paciente e uma previsão de utilização de um tempo prolongado de uma droga extremamente, sabidamente cardiotóxica. Então, alguns pacientes podem ter indicação de começar medicações protetoras, cardioprotetoras, como inibidores da ECA, que são antihipertensivos, bloqueadores dos receptores de angiotensina, antagonista mineralocorticoide, algumas drogas específicas da cardio-oncologia que também podem ser utilizadas. Então, a depender do risco maior do paciente, pode ser começado até mesmo antes do início do tratamento oncológico, né? Ou após o início de algum tipo de sintoma ou de alguma alteração, certo? Você fala utilizando, por exemplo, de um inibidor de ECA num paciente que é saudável cardiovascularmente falando, ou seja, o paciente não tem hipertensão, não tem insuficiência cardíaca, ele vai ser submetido a uma droga cardiotóxica, ele poderia já começar a usar essa medicação? Seria assim? Aqueles pacientes que ainda não têm alteração miocárdica, né? E isso normalmente é feito por uma avaliação ecocardiográfica específica, o ecocardiograma habitual, o ecocardiograma constraint, que é um método que se avalia de forma mais precoce a alteração do miocárdio, né? Pelo quimioterápico. Então, aquele paciente que não tem ainda alteração ecocardiográfica, mas que tem fatores de risco normalmente é um paciente que tem obesidade, já tem algum grau de hipertensão ou diabetes, ou o paciente que vai submetido a uma droga extremamente cardiotóxica, pode ser indicado, sim, o uso profilático dessas medicações, enquanto se estiver utilizando o quimioterápico ou por um tempo ainda prolongado após a interrupção da droga. O tipo de câncer influencia nesse tipo de adoecimento, Poli? Se é um câncer de mama, se é um câncer de intestino, se é um câncer de pulmão, isso tem alguma relação com o risco de desenvolver cardiotoxicidade? O tipo de câncer é relacionado principalmente ao tipo de tratamento, né? Então, existem algumas drogas que são extremamente mais cardiotóxicas. Em geral, as drogas associadas ao tratamento do câncer de mama, né? E a depender da gravidade do câncer, da dose, né, preconizada para o tratamento, do tempo da duração de tratamento está associado. Em relação ao tipo de câncer em si, não existe uma relação clara, né, de uma piora de cardiotoxicidade. Está muito mais relacionado ao tipo de droga, realmente.
Em relação à radioterapia, sim, né? A radioterapia é relacionada à região do tórax, ela está mais relacionada realmente à cardiotoxicidade pela localização, né, em que os raios acometem o coração. Mas em relação a outros tipos de cânceres, tem muito mais a ver com a droga a ser utilizada do que com o tipo de câncer em si. Eu confesso que eu fiquei impactado com o quantitativo de pessoas que desenvolvem uma disfunção, seja pequena ou até uma disfunção maior, que são submetidos à quimioterapia ou tratamentos oncológicos no geral. Eu fico pensando, Edival, se não faz sentido, diante de um contexto como esse, de ter um rastreio, não de todos os pacientes oncológicos, mas um rastreio de alguns grupos que têm um risco maior, seja por conta da droga, ou seja por conta do seu status cardiovascular prévio, porque eventualmente um custo com tratamento oncológico é muito alto. E se ele for interrompido porque teve uma cardiotoxicidade que inviabilize a continuidade do tratamento, a gente pode perder não só todo esse investimento, mas como também o que é mais importante, que não é o dinheiro, é a vida, a saúde daquela pessoa. Então, caso esses rastreios sejam feitos, Poli, caso essas medidas, esses screens sejam mais próximos, sejam mais rígidos, e a gente identifique que existem pacientes que têm um risco maior de desenvolver uma cardiotoxicidade ou que já tem uma alteração, você entende que esses pacientes poderiam se beneficiar de medidas antes mesmo da quimioterapia, e isso fazer com que ele conseguisse completar um ciclo quimioterápico, até de radioterapia, que eventualmente seria interrompido por conta de uma disfunção cardíaca aguda? Você acha que faz sentido esse olhar mais especial em alguns grupos populacionais específicos para que a gente possa ter um êxito maior no tratamento oncológico? Sem dúvida, Rodrigo. Essa é uma das principais intenções, né, das diretrizes quando são feitas. A própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, nos últimos anos, tem aumentado, inclusive, o estímulo à formação de especialistas, de cardio-oncologistas. Recentemente foi incorporada a autorização pelo MEC, né, de um ano a mais, né, dentro da residência de cardiologia, para especialização em cardio-oncologia. Também pós-graduação, né, lato sensu, reconhecida pelo MEC também, de cardio-oncologia, com a ideia realmente de aumentar o acesso da população a um profissional especializado que possa identificar e tratar esses pacientes de forma mais precoce. E o screening, sem dúvida, é o passo principal, né, que deve ser feito inicialmente até mesmo pelo médico generalista, pelo oncologista clínico, né, de um modo geral, que são os médicos que vão ter acesso inicialmente a esse paciente, para que seja encaminhado de forma cada vez mais precoce para o profissional cardio-oncologista especializado, né, para um serviço especializado, como nós temos lá na Santa Casa, né, com uma equipe de cardiologia especializada, uma equipe de ecocardiografia especializada, inclusive com o principal arsenal que a gente tem hoje no ecocardiograma para a detecção de forma mais precoce do acometimento da toxicidade, que é o strain, né? Então, não são todos os locais que dispõem disso. Então, assim, locais especializados que dispõem de todo esse arsenal devem ser realmente direcionados, esses pacientes de maior risco, para esse tipo de acompanhamento, cada vez mais precoce. A gente tem a Santa Casa, para quem não conhece, é um polo de educação com múltiplas residências, né? Residência de cardiologia, de clínica médica. A gente produz muita ciência ali dentro. E recentemente a gente está acabando de fazer uma parceria internacional para uma pesquisa, inclusive, em cardio-oncologia, né? E é nesse sentido assim, de inovação, de notícias novas. Queria te perguntar, assim, dentro da cardio-oncologia, o que você identifica assim como novidade ou de tendência? O que haveria assim do futuro para o cardiologista, o oncologista, para reduzir as possibilidades de cardiotoxicidade, Poliana?
Então, é uma área bastante nova, mas que tem crescido bastante, né? Recentemente, mesmo há uma semana atrás, né, no Congresso americano, né, da American Heart Association, um dos principais trabalhos publicados foi na área de cardio-oncologia, né, se pesquisando justamente uma droga que servisse como uma droga preventiva, né, para um efeito, uma cardiotoxicidade. Então, as pesquisas têm evoluído muito nessa área, né? A maioria das evidências hoje e as diretrizes ainda são baseadas em opinião de especialista, ainda por uma ausência maior de evidências em algumas drogas, mas isso tem crescido bastante, né? Inclusive a identificação genética, né, de padrões genéticos que seriam de maior risco, né, para a cardiotoxicidade, para que aquele paciente, além do rastreio habitual, né, de ecocardiograma, de biomarcadores, que são exames de sangue, mas que também o padrão genético possa definir para a gente aquele paciente que tem maior risco e que merece uma intervenção já desde o início do tratamento, né, ou antes mesmo de se iniciar o tratamento oncológico. Então, cada vez mais o surgimento de especialistas, né, relacionados a patologias específicas, ao uso de drogas específicas, né? A oncologia também tem crescido muito, né? E a cardio-oncologia tem que crescer junto com a oncologia, porque novas drogas surgem com novos efeitos colaterais, né? E novos benefícios. Além disso, também novas drogas surgem melhorando, diminuindo a cardiotoxicidade, né? E sendo possível até mesmo em algumas situações se substituir uma droga que era utilizada anteriormente por outra droga menos tóxica, né? Então, a evolução tem sido bastante nos últimos anos. Olha, doutor Edival, ela falou de um ano adicional de residência e de cardio-oncologia dentro da residência de cardio, porque assim, além do serviço de cardio, de oncologia, que a gente tem muito forte, nós temos residência de cardiologia, temos uma residência de oncologia já aprovada pela Comissão Nacional de Residência Médica. Então, acho que ela faz uma provocação a você, como diretor técnico e coordenador da cardiologia, uma provocação lá ao doutor João, que é coordenador da Coreme, e uma autoprovocação, já que ela é coordenadora do ambulatório de cardio-oncologia, de quem sabe não só exercer uma atividade operacional e assistencial e, claro, beneficiar uma série de pessoas, mas, quem sabe, daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, possa também estar formando novos especialistas para que a gente possa aí ter no mercado pessoas que possam ajudar outras pessoas e diminuir muito essa questão relacionada à toxicidade cardíaca, ou seja, mais especialistas para cuidar do coração das pessoas que eventualmente precisem aí dessa assistência e desse profissional que é super, ultra especializado. Mas, com esses comentários, eu digo que quando o tema é muito bom, eu sempre digo assim, né, que a coisa vai andando rápido, a gente não percebe que o tempo passa, aprendi muito hoje. Foi um tema que foi sensacional, foi muito bem escolhido, porque as pessoas não sabem nem que existe muitas vezes essa especialidade, não sabem como essa especialidade pode beneficiar a vida de tantas pessoas, né, nesse crescimento aí da incidência de pessoas com câncer. E então eu fico muito feliz, Poli, né, como a gente chama carinhosamente, de ter conversado com uma pessoa tão competente, tão dedicada, tão especial, com um currículo tão grande que a gente não conseguiu, né, doutor Edival não conseguiu apresentar o currículo dela integralmente. Então eu fico feliz por você ter ajudado a tantas pessoas hoje e ter apresentado esse tema de uma forma tão brilhante. Então, com essas considerações, eu te deixo um abraço e te agradeço bastante de ter tido esse momento aqui no Casa Científica. Então, doutor Edival, gostei, viu? Pois é, Rodrigo. Então, foi um tema bastante importante, com uma pessoa de alto gabarito, né? Poliana engrandece demais a nossa instituição, pela pessoa que é, pela profissional que é, uma pessoa de renome no nosso estado. É uma honra tê-la conosco na Santa Casa e foi um prazer muito grande tê-la aqui conosco na Casa Científica. Obrigada, Rodrigo Edival. Foi um prazer, então, poder trazer um pouquinho dessa especialidade, né, para o público em geral, né, e poder contribuir um pouquinho, né, com a informação relacionada, né, a uma patologia tão frequente, né, como a doença oncológica, né, e cada vez mais requer o nosso cuidado. E assim encerramos mais um Casa Científica. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir e compartilhar. Ajude a levar informação de qualidade a outras pessoas que podem se beneficiar com essa mensagem, com esse bate-papo, com essa conversa. No Spotify, procure Casa Científica. Lá no Instagram,
e no YouTube Santa Casa FSA. Toda quinta, um novo episódio de muita qualidade na sua casa, no seu trabalho. Até a próxima quinta.